Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. O pedido de desculpas que farei agora não tem nada a ver com este programa, mas me aproveito desse espaço para pedir 1001 desculpas por não apresentar ontem à noite o tão esperado encontro com o professor, doutor, militante da causa indígena ou das causas indígenas, professor Lino João de Oliveira Neves, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas, que nos falaria sobre os indígenas e sobre a experiência que o despertou para esta missão importante no CIMI e em todas as organizações através das quais ele atua na defesa dos direitos dos indígenas. Peço desculpas, viu? Por favor, quem tentou assistir ontem não conseguiu, é porque houve um problema técnico que, apesar de todo o meu empenho, foi insanável. Então transferimos provavelmente para a próxima quinta, na semana que vem. Bom, desejo refletir com vocês aqui exatamente sobre este poderio monstruoso que é a fé. Monstruoso aqui no melhor sentido, o sentido exatamente da força, do ímpeto poderoso da fé. A fé atua no ser humano, mal comparando, como uma bomba que o injeta para frente e para cima, retirando-o, libertando-o, desamarrando correntes que o amarram, que o mantêm acorrentado em circunstâncias opressivas, tristes, desumanas, que desqualificam a vida humana. A fé é poderosa. Não é só porque se diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E se eu pudesse completar esta frase, esse versículo, eu diria que não é a certeza das coisas que não se veem, mas que muito do que não se vê se realiza por causa da fé. E lá uma lista de pessoas que viveram situações dramáticas por causa da fé. Atravessaram desertos, enfrentaram feras, leões, desavenças. Algumas não suportaram a morte e foram cerradas ao meio. Prostitutas serviram aos interesses da fé, quando muita gente que se dizia crer, movida pela fé, não fez o que elas fizeram. A fé então move a gente num dinamismo de tal forma que nos leva a arrebentar a tudo que nos amarra fechados numa caixa de nós mesmos. A fé é muito diferente do que as igrejas e as religiões, de modo geral, dizem que ela é. Porque enquanto a fé liberta, a fé superpotencializa os potenciais, os valores, os dons das pessoas, as igrejas e as religiões, muitas vezes são uma só coisa, fazem o contrário.
sufocam o ser humano, minimizam o ser humano, diminuem o ser humano, humilham o ser humano. Algumas chegam ao ponto de humilhá-lo tanto, ao ponto de transformá-lo em seres achatados, totalmente carentes de Deus, que na verdade não é de Deus, mas é da propaganda mal feita que de Deus fazem muitos setores religiosos, porque sufocam, achatam, esmagam, esmiuçam o ser humano no chão. A fé levanta, a fé ergue. A religião, com as suas tratativas, com as suas agendas, com os seus interesses, faz o contrário. Desqualifica o ser humano. Então a fé é libertação. Mas as igrejas, tradicionalmente, são fábricas de dogmas e costumes. Enquanto a fé, e eu me refiro muito aqui a partir da noção do ministério de Jesus de Nazaré, é marcada por alguns verbos importantes de ação, a religião funciona como proibição, como freio, como amarra no ser humano. Jesus, e me permitam aqui falar em Jesus, embora esse programa tenha entrevistado pessoas por decisão nossa, por abertura nossa, por macroecumenismo nosso, por boa vontade nossa, de várias religiões, do cristianismo, do protestantismo, nesse âmbito cristão, do catolicismo, nos vários catolicismos, no islamismo, judaísmo, budismo, espiritismo, axés, umbandas. Eu, no entanto, não conheço muito das outras religiões, a não ser um pouco da minha fé, da minha experiência de fé, que é a tradição eclesial. Mas não do igrejismo conservador, não do igrejismo fechado, não o igrejismo que impõe tabelas e placas sobre o ser humano, proibindo-o disso, proibindo-o daquilo, massacrando-o. Os dogmas e os costumes são verdadeiras correntes impostas pelas igrejas para acorrentar as pessoas às agendas e aos interesses direcionados pelos donos das igrejas. E aí, tudo isso é contraditório com a fé. Enquanto a fé é moldada de compaixão, muitas das igrejas atuam no campo do ódio. E aí a contradição é gritante. Quando se vê pastores, se vê mesmo pelas redes sociais, em transmissão ao vivo, em lives, em streams, inclusive o senhor André Valadão, que eu comentei no Fé e Luta da semana passada, que falou para a sua igreja em Miami que deveriam matar as pessoas LGBTQIAPN+. Uma contradição. Porque enquanto fé, nós somos absolutamente libertados para a vida. Eu vim trazer vida e vida em abundância, nos diz a fé, com as palavras de Jesus. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E a vida eterna em João sempre é referente à vida abundante, a vida plena. O outro prega a perseguição, a morte, por causa do dogma da sexualidade binária. O dogma que concebe um modelo de família absolutamente inadequado para os nossos dias. O dogma. O dogma, então, leva um dito pastor de uma igreja de massas a proclamar a morte de pessoas. Um outro, como comentei, há 15 dias, aqui no Fé e Luta, pastor Anderson Silva chegou a desejar que alguém desse um soco na mandíbula, disse mandíbula, nas mandíbulas do presidente do Lula, como ele disse, pretextando com isso que com as mandíbulas quebradas, o rosto massacrado e deformado, Lula se convertesse. Conversão segundo a visão dele. Porque a visão dele é norteada pelo dogma. E no segundo dogma dele, Lula destrói a família. E chegou a desejar que os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí vem coisa grave, caíssem doentes, mal, até a morte, e fossem visitados por Deus, porque para eles, os ministros também, franqueiam esta abertura elástica demais para o conceito de família, e ainda perseguem o mito dele, o Messias dele. E aí vem uma coisa impressionante: como pode alguém que prega Jesus adere ao fascismo? Coisa de igreja. O seu jogo de interesses envolvida nesta espuma neoliberal, ora funda, ora vem à tona para sobreviver na sociedade capitalista. Então não é fé aqui. E não julgo, apenas leio, analiso. Não é fé, mas é interesse dogmático, revestido de costumes, para amarrar as pessoas, incitar as pessoas ao ódio, chamar as pessoas a assassinar outras pessoas, desejar a doença terminal de pessoas na sociedade. Bem ao contrário do que faz a fé. Por causa dos dogmas, a fé, que é poder de dinamização, poder de levantamento do ser humano, que é capaz de fazer o ser humano se tornar sujeito de um processo, de uma nova proposta. Os interesses dogmáticos, religiosos, de costumes, fazem com que esse ser humano se detenha na dependência. E para isso criam frases que tornam Deus uma espécie de generalzão de guerra, está no controle, ou um líder de um órgão de controle cósmico. Deus está no controle, ou um generalzão está no comando, ou uma espécie de namorado de todo mundo. Deus vai contigo. Enquanto que a fé independe desses interesses de uso divino, de apequenamento do próprio Deus. No Novo Testamento, com Jesus, nós ouvimos outras expressões
que encaminham a fé. Quando vai ao lago da Galileia, ao encontro de trabalhadores e pescadores, o que ele diz? Vem e segue-me. Aí se desencadeia todo um processo de fé que significa seguir, que significa movimento, que significa atuação por pura vontade e descoberta que a própria pessoa faz, que os trabalhadores da Galileia fizeram, largando tudo, porque a fé rompe com aquilo que é sempre o mesmo do mesmo. Quando João aparece pregando a chegada do Messias, ele diz: buscai o reino de Deus. Depois vem Jesus e confirma: buscai o reino de Deus. É uma busca. Fé não é espera, é busca. É movimento de abertura para buscar. E isso implica entrega. E não em espera. Não em aguardar. Não em acomodação. Mas em movimento, em dinamismo, em explosão de ação. Então, nós nos encaminhamos no meio desta crise religiosa, que é bem-vinda e que mostra muito bem que é preciso resgatar a fé das garras, das correntes, dos chicotes, dos pastores, das pastoras, dos bispos, das bispas, dos apóstolos, das apóstolas, dos cardeais. E uma vez liberta esta fé, ajudar a que as pessoas se entendam que a fé não é só uma experiência privada, uma experiência intimista, mas é uma luta pública para mudar o mundo. E mudar não pelo ódio, mudar não para enquadrar as pessoas, mudar não para julgar as pessoas, não para condenar as pessoas, mas para fraternizar a todas em torno desse projeto novo que começou com Jesus. Então, crer é muito mais do que dogma. Repito, enquanto crer é uma abertura, é uma ventilação, é um soltar de correntes, o dogma é o contrário, é contradição, é amarração, é fechamento, é tronco, é escravização, é submissão das pessoas a determinados chefes de sinceridade duvidável, de moralidade questionável, de projeto pessoal que serve aos interesses dominantes nesta sociedade. Então somos convidados a crer e não a nos enchermos de dogmas, não nos amarrarmos em dogmas, não nos encasacarmos como entanguidos, frios, congelados, esperando calor de alguém. A fé nos anima, nos aquece e nos joga na luta. Leiamos sempre, releiamos o capítulo 11 do livro de Hebreus, um livro especial escrito aos cristãos que vinham do judaísmo para mostrar quem era Jesus e mostrar que crer é ter certeza das coisas que não se veem, mas também é a realização no que se vê, no que se sente, no que se apalpa, onde se caminha da fé dessas que se move nesta certeza. Abraços proféticos e revolucionários
e até o nosso último encontro nessa semana na reflexão do Evangelho. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.